Meu nome é Jonathan Celino Baiola, eu tenho 41 anos de idade, natural de Indaiatuba, estado de São Paulo. Sou formado em Direito pela Unesp e ingressei atualmente nos quadros para a magistratura do estado de Goiás. Os meus estudos, eles se iniciaram fazendo inicialmente a faculdade de Direito, não foi a minha primeira faculdade, então já fiz focada nos concursos públicos, exatamente para a magistratura. Com a conclusão, eu tentei seguir um método próprio de estudo, né, de ler os livros, só que eu percebi que as doutrinas são muito extensas. E também havia um problema de atualização dessas obras. No meio do percurso, geralmente essas obras elas já estavam desatualizadas por conta das novidades legislativas e até jurisprudenciais. Então, eu fui tentando me adaptar com diversos materiais. Não consegui fazer um material próprio inicialmente, até que eu cheguei, muito resumidamente, ao Estratégia. Eu conheci a qualidade do Estratégia por conta do concurso das carreiras fiscais no qual eu ingressei. Não especificamente em 2009, no meu concurso, mas a turma de 2013 elogiou muito o material. E nisso eu verifiquei o lançamento, né, dos materiais e eu gostei muito. Gostei muito porque era justamente o que faltava para mim, no caso, de ter disponível um material atualizado, com questões respondidas, fora toda a outra sistemática que foi proporcionada ao longo da evolução do próprio curso. Então, você conseguia achar mais facilmente aquela matéria que havia uma necessidade de estudo. Também era muito fácil, no decorrer desses concursos públicos, eu me direcionar, o que eu quero dizer, eu prestava muito magistratura estadual. E para prestar magistratura federal havia algumas matérias nas quais eu não tinha um conhecimento razoável. Nisso era possível com aqueles pacotes que já são propiciados, né, pós-edital, pré-edital, e por carreira jurídica, eu encontrar esse material e estudar. Então, isso facilitou muito. Fora outras ferramentas que eu fui verificando ao longo. Nós, como concurseiros, temos um problema bem grande de até planejamento de estudo. E eu vi que o Estratégia conseguiu fazer através das trilhas estratégicas ou até outras metodologias, que era basicamente você só tinha a responsabilidade de estudar mesmo. E você tinha um material tanto completo quanto resumido. E algo que eu gostei muito foi até o próprio Vademecum, né, fornecido por vocês, porque ele continha justamente o que mais caía, e já com as marcações, até das questões, da jurisprudência. Outra ferramenta, que até dando um feedback, seria até mesmo a revisão de véspera. Tem aulas excepcionais mesmo que, principalmente do coordenador, né, da carreira jurídica, do Rodrigo, é excepcional mesmo a aula dele, entre outros. Então, a gente até brincava que se você assistisse, assim, as aulas, algumas questões você certamente acertaria. Eu verifiquei que acertou nessa trajetória minha aí, dos concursos. A minha trajetória para o TJ Goiás especificamente, eu já tinha uma bagagem razoável até para a primeira e segunda fase. Então, me utilizei para a primeira fase, como é uma cobrança mais da legislação, da jurisprudência, eu usei o Vademecum, alguns materiais do pós-edital, então, alguns que eu vi que uma necessidade de fazer uma leitura da doutrina, e no bojo do próprio material já tinha da jurisprudência, como constitucional, é, civil, processo civil, empresarial, algumas matérias que eu peguei. Além disso, eu resolvi muitas questões. Tem uma ferramenta específica, né, do próprio Estratégia para resolução de questões, que a possibilidade de filtros, enfim, eu também fiz essa análise, e os informativos. Eu sempre preferi ler,
os PDFs a assistir aulas. Até era uma indicação de alguns professores até do Estratégia. E devo ressaltar ainda que ajuda muito mesmo, o material, acho que é um dos mais completos, é do professor Jean Wilber, de Humanística. A gente sempre se sentiu com a resolução do CNJ 75, a exigência, né, de Humanística, a gente sempre sentiu essa necessidade, e não havia obras que tratassem de todos aqueles temas. Para a segunda fase, eu mantive, parei um pouco da leitura da lei seca, porque a gente tem à disposição o Vadimeco, e fiz uma leitura mais atenta de alguns pontos. Tinha até alguns materiais específicos, questões comentadas, que eu achei muito interessante, tanto questões comentadas pelo Estratégia de provas anteriores, quanto de sentenças. E aí foi possível eu entender um pouco melhor, apesar de ter feito várias outras segundas fases, qual que era a forma de cobrança. Porque muitas vezes a gente tem o conteúdo, mas se esquece que há um espelho no qual o examinador ele vai se ater justamente a esse espelho. Então, não adianta ser muito prolixo, não abordar especificamente os temas que devem estar lá previstos no espelho. E isso é que fez um diferencial. Analisando essas provas anteriores, facilitou muito, até mesmo para fins de sentença, porque muitas vezes acaba caindo parecido, né? Então, para a segunda fase, eu fiz isso. E, ao mesmo tempo, eu também já fui me preparando com esses resumos, com esse material que eu já tinha inicialmente lido do Estratégia, a partir dos PDFs, com meus grifos ou comentários, já fui me preparando para a prova oral. Porque a prova oral, a gente precisa ter um material muito sintético e, ao mesmo tempo, completo, para poder conseguir sair bem e até fazer esse estudo nas 24 horas. Houve um convite, até por parte do Estratégia, para a gente fazer um treinamento em São Paulo de 2 dias, e foi um diferencial, porque até então não tinha feito uma prova oral. Então, até mesmo como se cortar a comunicação até do corpo, havia psicólogos e outros assistentes, como juízes, até mesmo do Mato Grosso em específico, que até tirou dúvidas do próprio tribunal. Então, foi muito produtivo esse final de semana, fizemos um teste real mesmo, então deu para saber um pouco como seria no dia, e muitas vezes é treinar com colegas. Outra é você estar sendo filmado, igual foi no dia, com professores e juízes que têm um conhecimento maior sobre aqueles temas. Então, eu achei essencial esse treinamento e até as modificações que eu implementei depois. Eu era prolixo nas respostas, comecei a ser mais objetivo, a conseguir abordar melhor os temas, e até perder um pouco, apesar de dar aula, é um pouco diferente, né, que é o meu caso, aquela timidez dessa explicação. Eu me interessei muito pela assinatura vitalícia, justamente por ela ser vitalícia. Nós não sabemos quando seremos aprovados, ainda mais no meio de uma pandemia, e também o concurso da magistratura demora muito tempo. Esse do Tribunal de Justiça de Goiás, a prova objetiva foi aplicada no final de 2021. E os demais também acabam tendo essa demora. Então, não tinha esse conhecimento quando seria aprovado, então é uma assinatura que abrange esse tipo de concurseiro, e também pela atualização. Hoje, nós verificamos que há uma modificação legislativa enorme, e, recentemente, até nós tivemos diversas alterações de inclusão de matéria de cobrança na magistratura. Então, eu tenho uma tranquilidade hoje em dia que eu não compro mais livro, e já comprei muito livro, muito mesmo, né? Porque eu tenho confiança no material. Esse material é muito específico, tanto que, pegando pontualmente o direito digital, entre outros pontos, que você não acha tão facilmente em obras mesmo jurídicas, eu tenho a plena tranquilidade de estudar por aquele material. Eu fiz isso até mesmo especificamente com relação ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, até estou aguardando
resultado das sentenças, fiz o curso até especificamente de segunda fase, com correção pelo estratégia, propiciado pela assinatura vitalícia. Então, a gente teve um feedback muito grande até dos professores, do próprio Rodrigo, por meio de WhatsApp, então a gente tirava dúvida, muito solícito, célere nas informações, então, dúvida de dispositivo, o que não era possível sanar por meio dos encontros pelo Zoom, ele sanava pelo WhatsApp, e de ter essa correção. Eu acho que até foi a minha maior nota numa segunda fase da dissertativa, sem ser de sentença, foi dessa vez fazendo com estratégia. Em exercício do cargo, eu ainda me utilizo dos materiais, seja pelas fases que eu ainda me encontro em outros concursos, que eu finalizarei, seja também como fonte de busca de informação. Processo civil mesmo, as dúvidas que eu tenho, sanar, que eu já me encontrei, apesar de recente aprovação, a gente já está se imiscuindo nos processos, eu procuro buscar lá para sanar essas dúvidas. O principal diferencial da assinatura vitalícia, eu vejo o conteúdo dos materiais, ele é um conteúdo realmente completo, de qualidade, não vai haver alguma questão que será cobrada que não estará no bojo desse material. A atualização é feita muito célere pelos professores de jurisprudência, de inclusão de material, e também essa parte que propicia revisões. É muito fácil você encontrar ali materiais já resumidos e específicos para aquele concurso. Então, esses fatores, além de ter essa tranquilidade de não ter um vencimento de uma assinatura, foram que me levaram a gostar muito mesmo do material e assinar esse específico pacote. A minha dica essencial é ter persistência e resiliência. Eu me lembro de uma frase há muito tempo, quando eu iniciei os primeiros concursos, que o professor William Douglas falou: concurseiro e concurso é até passar. Então, a gente precisa ser resiliente, ter uma crença em uma religião ou conforme o credo de cada um, e se apegar a isso. E se realmente estiver disposto a passar por essa fase, vale muito, muito a pena mesmo. É isso que eu tenho a falar, vale muito a pena, é muito gratificante.